Olá, que privilégio imenso estar aqui com você. Agradeço a Deus de todo o meu coração essa oportunidade tão maravilhosa. Muito obrigado pelo seu acesso a esse vídeo. Eu oro a Deus para que Ele abençoe você, que Ele dê compreensão, Ele dê entendimento, que Ele abra os olhos do seu coração para que você tenha uma compreensão cada vez mais clara da palavra de Deus. Na Bíblia Sagrada está a vida. Jesus Cristo é a vida. E nós o conhecemos de fato e de verdade através da palavra de Deus, através do texto sagrado. Nele está a revelação divina. E é nele que devemos dele que devemos nos aproximar desse livro para estudarmos minuciosamente e inferir dela as lições que nos trazem vida. Pense seriamente sobre isso e continue. Eu espero que os meus apontamentos aqui, essas minhas falas, que possam ajudar você a se despertar para conhecer a palavra de Deus de verdade. Tá bem? Muito obrigado. Deus abençoe você de modo poderoso. Amigo, nós estamos falando sobre relacionamento com Deus. No estudo anterior eu falei sobre o pecado, o estudo 156, né? Eu falei sobre o pecado e falei sobre devíamos odiar o pecado. Esse foi o tema daquele vídeo. Por quê? Porque o pecado é o maior mal da humanidade. A maior tragédia humana que se possa mensurar, se possa calcular, né, se possa medir, é o fato do pecado ter entrado na história da humanidade. É tão terrível, tão cruel, que para resolver essa situação, Deus mesmo tomou a iniciativa e disse: eu vou resolver essa situação. E está aí a oportunidade para todos. Todos devem se aproximar da palavra, todos devem crer, né? Porque é através da fé que nós temos o perdão dos nossos pecados. Eu quero falar durante o capítulo 3 de Gênesis, fala sobre o pecado. Na verdade, ele é tão importante, esse capítulo, que se tirássemos apenas esse capítulo da Escritura Sagrada, nós ficaríamos sem entender o restante da história. Como aconteceu isso? O que aconteceu? Estava todo mundo bem no capítulo 2, no capítulo 4 já acontece contendas, morte, desentendimento, e as coisas vai só descendo ladeira abaixo a partir do capítulo 4. O que aconteceu? Por causa do pecado. O pecado é um assunto muito importante na Escritura Sagrada. Devemos dedicar tempo para conhecer de fato as consequências do pecado. Hoje eu quero falar sobre algumas características do pecado. O que caracteriza o pecado? Bem, eu quero dizer que a primeira coisa que caracteriza o pecado é que o pecado é algo muito cruel. O pecado é um oponente extremamente cruel. Sempre lembrar disso. Basta nós olhar para os nossos primeiros pais no paraíso. Tudo estava bem, tudo na mais completa harmonia. O homem em paz consigo mesmo, em paz com o seu cônjuge, em paz com a natureza, em paz com Deus. Mas quando o pecado entrou no mundo, tudo bagunçou. Um completo desarranjo ocorreu, principalmente na nossa relação com Deus. Então o pecado, ele não considerou, ele não teve nem um pouco de piedade, por assim dizer, de dó, dizer: poxa vida, como é que eu posso causar tantos males a uma pessoa desse jeito? Tudo está bem aqui e de repente eu entro nessa história e eu destroço todas as coisas. Pois bem, foi isso que aconteceu. O pecado entrou na história humana e sem dó e sem piedade
destroçou todas as coisas. Outra ilustração, outro fato que ilustra bem isso é o caso de Sansão. Sansão foi um dos juízes de Israel. A mãe dele era estéril e um anjo veio para ela e comunicou-lhe que ela teria um filho e que esse filho seria nazireu. O voto de nazireu qualquer pessoa podia fazer. Era um voto de consagração a Deus. Durante determinado período, a pessoa se consagrava a Deus. Mas Sansão era consagrado a Deus pelo próprio Deus desde o ventre materno. Desde o ventre materno. Que coisa maravilhosa! Era de se esperar que esse garoto, quando se tornasse adulto, cumprisse a missão que Deus havia incumbido para ele e tudo ocorresse bem. Mas não foi isso que aconteceu. Esse jovem, por causa do pecado, terminou a vida com os olhos furados, puxando um moinho, sendo motivo de riso e de piada para todas as pessoas que estavam ao seu redor. E por fim mesmo, terminou debaixo dos escombros de um grande templo. Que coisa terrível! Como o pecado é algo mau. Como nós devíamos odiar o pecado de verdade. Como nós devíamos estar atentos. Como nós devíamos tomar mais cuidado. Como nós devemos examinar a Escritura Sagrada cuidadosamente e considerar aquilo que ela diz, para que assim possamos nos afastar. Como nós devemos pedir e suplicar a graça, a bondade e a misericórdia de Deus. E Senhor Deus, me ajuda a vencer esse terrível mal, que é o pecado. Nós estamos contaminados pelo pecado. Amigo, que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, que Deus tenha misericórdia de mim e de você, e nós possamos escapar todos os dias desse inimigo tão cruel, esse oponente tão cruel que é o pecado sobre as nossas vidas. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus abençoe você e abençoe a mim, em nome de Jesus. Amém e amém.